Fala, seu Vitor. Fala, dona Bianca, dona Isa, como é que vocês estão? Só uma coisa, o microfone de vocês está bloqueado, tá? Para falar, vocês precisam. Eu vi aí que vocês estavam meio que falando, mas está bloqueado aí o áudio de vocês. Vocês podem ativá-los. E aí, seu Arthur? Oi, Sam. Tá meio sonolento hoje, Arthur? Você sempre faz um oi mais vibrante. Mas eufórica? Hoje tô cansado de não fazer nada, mas tô cansado. Ânimo, coragem. E aí, Vitor, meu consagrado, como é que tá, guerreiro? Como é que tá essa luta diária aí? Matando um dragão por dia? Porque leão é fácil, quero ver matar dragão. Eu tenho percebido, né, que com vocês, no modo geral, no nono, a sexta-feira é um dia complicado, né? Ainda mais essa sexta-feira que amanheceu mais chuvosa, né? Porque é quase uma unanimidade sexta-feira diminuir a presença de vocês em aula. Só tô dando um tempinho aí para ver se mais gente entra. E aí, dona Larissa? Ué, um monte de gente foi dando oi, eu acabei não vendo. A Isabela deu oi, oi Isa, tudo bom? Como é que você tá? A Lari deu oi. Dona Larissa, a moça do Vixe, Matheus. Ah, Matheus, mas também você vai moscar com comida, cara. Você não pode moscar, velho. Cachorro é ligeiro com essas coisas. Certeza que ela tava olhando com uma cara de peduncha, você não tava dando, não. Perdeu, já era. Olha, Isa, concordo com você que a chuva é boa para dormir, viu? Mas vamos lá, ânimo, coragem, temos que estudar. Esperar mais um minuto aí. O Vicenzo é quase o meu jornalista internacional. Quer saber o que acontece no mundo? Como que é aqueles programas de fofoca lá? Não, porque Mano Brusqueta não dá para falar de Mano Brusqueta internacional, mas você entendeu, né, Vicenzo? Bom, estamos em 12, esperar mais 5 minutos. Senhores, antes de começar então a aula propriamente dita, né, que seria a parte de explicação, na aula anterior eu tinha deixado atividades para os senhores e senhoritas fazerem. Vocês realizaram? Fez mesmo, Marcos? Ou esse claro vem depois com um não? Eu falo isso assim porque é importante vocês fazerem, gente, porque principalmente esses textos que eu falo para vocês, se vocês derem uma olhada, né, eu geralmente não estou cobrando tanto assim exercício da apostila. Mas nesses textos, nesses tópicos que eu acho que é importante vocês aprofundarem, então, por isso que eu peço para vocês fazerem essas atividades, porque para fixar também o conteúdo.
que a gente estudou, beleza? Então, vamos começar com a correção, daí depois a gente dá sequência aí à aula. Pelo que eu vi também, a Luara já chegou também, ativou a câmera, mas depois desativou, se arrependeu e desativou. Não, eu não, senhor. É que toda vez que eu entro, a câmera tá ativada, entendeu? Entendi. Mas é pra você ver minha beleza 5 segundos, 1 segundo, entendeu? Tô linda. Acabei de acordar, senhor. A culpa é sua. Ué, a culpa é minha. Por que que a culpa é minha? Porque é a sua aula, essa hora. Ah, como se você só tivesse a minha aula hoje, né? Eu teria que ter acordado. Mas tem a de artes. Tinha de português também. Então vamos lá. Vamos começar a correção aqui, gente. Para a gente não perder muito tempo. Vocês tinham que reler o texto Insatisfação Paulista após a Revolução de 1930, que eu já tinha pontuado algumas questões aí importantes a serem ressaltadas, e depois vocês teriam que responder questão 1, 2 e 3, página 43 e 44. Deixa eu ver. Marcos, já que você falou que respondeu, fez as atividades, com base no texto, né, após a leitura dos trechos do documento, você deve responder o que se pede. Quais eram as reivindicações centrais presentes no manifesto? Em outras palavras, quais eram as principais reivindicações, principais exigências ou reclamações, melhor dizendo, que os paulistas estavam fazendo aí no manifesto? De preferência, se você puder ler, eu agradeço. Mas se não estiver funcionando o microfone, pode escrever pelo chat mesmo a resposta, daí eu leio. Marcos. Matheus. Quarenta e três, Matheus. Achou? Tô calmo, Matheus. Pode. No seu tempo. Tá difícil para achar aí? Enquanto o Matheus está caçando a página aí, achando a 1, vamos para 2, depois ele responde. Matheus, mas é importante falar a resposta, mesmo que tenha errada, para a gente fazer a correção, entendeu? Para saber o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão entendendo. Mas já que você não quer falar, deixa eu ver aí outro. Bruno, você chegou a fazer a 1, então? Eu não sei. Vitor, você fez a 1? O Vitor está aí ou saiu já também? Não, Vitor. Vitor caiu, eu acho. João Vitor, você chegou a fazer a 1? Pelo jeito aí, uma boa parte não fez, né, gente?
Arthur, você respondeu a primeira? Professor, ó, fiz todas, porém, depois das suas aulas, eu assisto a aula da Objetivo. E aí, ele já deu as respostas, eu já confiei todas as respostas corretamente. Então, eu não sei se você quer que eu fale mesmo assim. Pode falar, o Arthur, a resposta do mesmo jeito assim, só que fala um pouquinho mais alto, que aqui começou a ter barulho, então não estou conseguindo escutar direito. Tá. O manifesto demonstra a insatisfação com os rumos demonstrados pelo governo provisório de Vargas, destacando a formação de uma ditadura, entre aspas, sem qualquer participação, e o fato do governo estadual estar nas mãos de um militar e não de um paulista. Isso mesmo, tá certo, gente? Basicamente, então, o que acontece? Esse manifesto ele está demonstrando a insatisfação que os paulistas tinham com o governo provisório de Vargas. Além disso, mostrando o lado ditatorial desse mesmo governo. Além disso, também mostra a insatisfação de como os paulistas foram deixados de escanteio, deixados de lado em relação a vida política, né, do Brasil, e até mesmo a questão do interventor paulista ser um militar, e também que ele não era um paulista, sendo que a promessa que Getúlio tinha feito aos próprios paulistas seria justamente essa, de que o interventor seria um paulista civil, ok? Tá, eu vou repetir a questão. Vocês estão conseguindo me escutar ou está muito ruim para me escutar? Ô, senhor, só tem um ruidinho lá no fundo, mas dá para escutar. Eu preciso comprar um fonezinho, porque quando tem alguma reforma, alguma coisa assim, acaba fazendo barulho. Então vamos lá, eu vou repetir. Ah, então esse documento, esse manifesto, demonstra a insatisfação paulista em relação ao governo provisório de Getúlio Vargas, demonstrando o seu lado ditatorial. Criticando também a nomeação de um interventor militar e não civil, além de reivindicar maior participação dos paulistas no cenário político nacional. Beleza? Conseguiram pegar aí a resposta? Vamos para 2. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vicenzo, o que você colocou na 2 que pergunta? Qual é a visão estabelecida no texto sobre São Paulo? Você consegue responder ou tá? Às vezes cai a internet por causa da questão do tempo também, né? Então, Vicenzo respondeu assim: a visão é que era um grande Estado e que era contrário à ditadura varguista, também cultura, plantação, uma boa economia. Isso, basicamente, logo no começo da resposta de Vicenzo, ele já resumiu. A visão que nós temos a partir do documento é que São Paulo era um grande Estado, né? Veja que aqui o texto ele busca destacar, enobrecer, né? Engrandecer, melhor dizendo, o Estado de São Paulo, falando das suas lavouras, falando da sua cultura, falando da sua importância política e econômica para o Brasil. Aí a terceira questão, que é como é possível interpretar a frase?
tudo pelo Brasil, tudo pela Constituinte, tudo por São Paulo, redimido. Na aula anterior eu tinha respondido isso para vocês. Que a gente pode falar assim, que essa frase está falando assim, ó, reforçando a necessidade de se ter uma nova Constituição, logo a necessidade de ter uma Assembleia, de se convocar uma Assembleia Constituinte, né, para promover uma nova Constituição. Tudo pelo Brasil, falando assim, contrário ao governo de Vargas, contrário a um governo ditatorial, e por São Paulo redimido, buscando mais espaço dentro do cenário político, beleza? Então vamos aqui para os slides da aula de hoje. Então, galera, quando a gente fala aqui sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, uma coisa que a gente precisa ter gravado na nossa mente é que essa manifestação, pelo lado dos paulistas, surge por questões políticas, tá? Embora a gente tenha toda uma questão a gente pode até falar assim, que por detrás dos panos, né, melhor dizendo, que a grande fachada dessa revolução é em prol de uma nova Constituição, da liberdade política no Brasil e tal, mas basicamente o que acontece? Os paulistas, no início do governo de Vargas, eles foram deixados de escanteio, eles foram deixados de lado. Aí, então, né, esses políticos paulistas, eles vão querer, então, reivindicar o retorno dos paulistas à política. Então, insatisfeitos por terem sido colocados de escanteio dentro do cenário político nacional, eles vão começar a falar assim, olha, não está certo isso, vamos fazer aí, vamos movimentar as pessoas. Então, veja que o viés, né, o pano de fundo da Revolução Constitucionalista era as ideias dessas oligarquias paulistas, ou melhor dizendo, dos políticos paulistas, de retornarem à política nacional, ok? Aí nós temos, como eu falei, Getúlio Vargas, ele é um grande estadista, ele é um grande político. E ele sabe jogar muito bem com o povo. Tá? Lembra que ele vai usar o discurso populista. Como assim, professor? Porque em fevereiro de 1932, ele vai elaborar o Código Eleitoral. Ele vai fazer uma alteração no Código Eleitoral. Melhor dizendo, ele vai promulgar um novo Código Eleitoral. E vamos ver aqui no texto o que esse código está falando. Então, se vocês já quiserem aproveitar e grifar na apostila de vocês, né, já mata 2 coelhos numa cajadada só. Então, vamos lá. Inevitavelmente, os paulistas defendiam a participação popular e a formulação de leis para o país. Desejavam, em grande medida, a criação de condições para o seu retorno do poder, aquilo que eu já falei. Afinal, possuíam a maior parte da população do país, e com isso teriam uma boa quantidade de votos. Então vejam aqui toda a questão, né, de querer... veja, os paulistas estão falando que o Getúlio Vargas é um ditador, mas, de uma certa forma, os paulistas também querem se perpetuar ali no poder político, tá? De uma certa forma. Para tentar acalmar a oposição, Vargas estabeleceu, em fevereiro de 1932, um Código Eleitoral para a formulação de uma Assembleia Constituinte, que incorporava pela primeira vez o voto feminino e secreto. Ponto. É aí que a gente pode falar que Vargas jogou com o povo. Porque basicamente é o seguinte, o Manifesto de São Paulo fala, Getúlio é um ditador, Getúlio não está nem aí com o povo, os interventores que Getúlio coloca não são interventores que entendam bem as necessidades dos estados propriamente ditas. Aí, então, em resposta, Getúlio falou assim, olha, você está me chamando de ditador, mas por mim, por meu intermédio, que agora as mulheres podem votar. É por meu intermédio, é por minha vontade, porque senão vocês não teriam feito isso, agora o voto é secreto, porque senão o voto continuaria aberto como vocês faziam antes, para conseguir fraudar as eleições. Olha, vocês estão falando tanto de constituinte, aqui, esse novo Código Eleitoral está falando sobre a formulação de uma Assembleia Constituinte. Então, em outras palavras, vocês não têm o que reclamar sobre o meu governo. Tá certo? Então, veja aqui como ele jogava com o povo. Ele fala assim, olha,
Gente, eu não sei que os paulistas... Vamos supor, eles falam assim, ó, olha, carioca, os cariocas, eu não sei que os paulistas estão falando, porque veja aqui, ó o meu código eleitoral aqui, vocês não concordam com esse código? Vocês não acham que a gente está caminhando para uma democracia? E eu sou o ditador, o meu governo aqui é um governo provisório. Lembrando que o nome dessa fase de governo provisório é justamente por causa que Getúlio ele assume com a promessa de fazer uma nova Constituição. Então, seria um governo ali até surgir a nova Constituição e a questão política no Brasil está toda regulamentada. Aí, então, os paulistas meio que engolem a seca, mas falam assim, mas espera aí, tem a questão do interventor, né? E esse Pedro de Toledo aí, que não era um nome aceito pelos paulistas, tá? Embora fosse agora um civil, mas não era ainda um nome aceito. Vejam que os paulistas eles estavam muito nessa pegada. Pô, o cara ele faz o que bem entende e ainda no estado de São Paulo ele coloca as pessoas, ele coloca um interventor sem os consultar. Nos outros estados não era assim, né? Eu tô aqui um pouco extrapolando o discurso, porque eu não sei se nos outros estados também não foi assim. Mas continuando. Aí, então, voltando para os slides, depois a gente volta aqui para o... Então, aqui, os paulistas, além de tudo, eles eram contrários à nomeação de Pedro de Toledo como interventor de São Paulo. Aí, os carinhas eles foram fazer uma manifestação no dia 23 de maio de 1932. Só que essa manifestação ficou conhecida como a Batalha da República. Por quê? Foi uma manifestação que, a princípio, era para ser uma manifestação pacífica, apenas contrário a Pedro de Toledo e o seu gabinete, aquilo que a gente chama de secretariado. Só que, na verdade, vai acontecer? A gente tem aí uma depredação a jornais que apoiavam o governo de Vargas. Aí a polícia também vai entrar no meio. E a polícia, desde aquela época, né, se hoje, se vocês pegarem, verem os jornais e tal, se fala muito sobre a ação de polícia contra manifestantes, fala-se sobre a ação fala-se sobre a polícia ser truculenta, não vou entrar nesse mérito, mas desde aquele momento, desde aquele período, nós já tínhamos que manifestação se resolvia na base da borrachada, tá certo? E então, o que acontece? Nessa Batalha da República, nós temos a morte de 4 estudantes, tá? Morre um 5º estudante, mas esse 5º estudante meio que ele fica deixado de escanteio, porque ele não morre imediatamente nessa manifestação. Ele morre depois, né, no hospital, ele morre em agosto, tá? A manifestação foi em maio, ele chega a morrer em agosto, 12 de agosto. Que lá no texto está apresentando ali, né, a gente vai ler mais para frente. Então, nós temos a morte do Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Almeida. Aí, em homenagem, né, à luta desses estudantes, né, aos ideais da Constituinte, né, do São Paulo redimido e por aí vai, surge o movimento MMDC. Eu costumo brincar e falar assim, para vocês lembrarem disso, é só vocês lembrarem lá do MMC da matemática e do MDC da matemática também. Aí é só acrescentarem MMDC. Aí, gente, como eu falo, eu não sei se as siglas que foram... Essas siglas seriam as iniciais dos nomes de cada um desses estudantes. Mas se vocês repararem, o primeiro M é de Mário, obviamente, o segundo M é de Miragaia e não de Euclides. O certo seria ser M-E-D-A, porque Euclides e Antônio. Só que eu não sei, aí tem que ser pesquisado e tal, se eles colocaram a sigla de como eles eram chamados, tá? Provavelmente Euclides era mais chamado de Miragaia do que Euclides, e por aí vai, não sei. Então ficou Mário, Miragaia, Drauzio e Camargo. Parecem números romanos, mas não era. O movimento surge, é a sigla do nome desses 4 estudantes mortos na manifestação. E o movimento MMDC vai ter
vai ter, como posso falar assim, um papel importante na Revolução Constitucionalista. Vamos voltar aqui para o texto. Então, aqui, ó, no dia 23 de maio de 1932, São Paulo promoveu uma manifestação no dia em que seria anunciado o secretariado do novo interventor, que acabou resultando em um episódio de ataque a jornais de apoio ao governo, conhecido como Batalha da Praça da República. Ali, as forças policiais, em busca de uma rápida repressão, acabaram por matar 4 jovens estudantes, né, que eu já falei, esses 4. Um quinto foi ferido, que foi Orlando de Oliveira Alvarenga, mas só veio a falecer no dia 12 de agosto. Então, por isso que a inicial de Orlando não entra no movimento, beleza? Surgia como a sigla dos 4 mortos, o movimento MMDC. Então, ali, galera, esse movimento aí, deixa eu retornar aqui, o surgimento do MMDC motivou ainda mais as manifestações paulistas contrários ao governo provisório, contrários ao governo de Getúlio Vargas. Então, no dia 9 de julho de 1932, São Paulo declara guerra ao governo federal. Então, a Revolução Constituinte, basicamente, é uma declaração de guerra que São Paulo fez ao governo de Getúlio Vargas. Ao contrário do que o imaginário faz pensar, porque a gente está acostumado, por exemplo, com a Revolução Farroupilha, Revolução Pernambucana, essas revoluções que buscavam se separar do Brasil, a Revolução Constitucionalista de 9 de julho não é separatista, não tem esse caráter separatista. Ela tem esse caráter de buscar promover uma nova Constituição, ou melhor dizendo, de formular a Assembleia Constituinte. Ok? Isso é uma coisa importante que vocês precisam ter em mente. Aí aqui na página 45, nós temos alguns cartazes, né, que foram utilizados para tentar para alistamento, né, de pessoas em prol à causa, né, da Revolução. Então a gente pode perceber, por exemplo, esse primeiro cartaz, se nós formos olhar e comparar com aquele cartaz do Tio Sam que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, são muito parecidos. Porque aqui eu arrisco a dizer que a inspiração foi realmente o cartaz do Tio Sam, mas só que nesse caso, você aqui, em vez do velhinho representado lá nos Estados Unidos, você tem primeiro o soldado constitucionalista, tá certo? Aqui você tem a frase, tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Veja também quem é que promove esse cartaz, o movimento MMDC. Então, veja, olha, você tem que lutar em prol, se você é um paulista de verdade, você tem que lutar em prol da Constituinte. Aqui, para tentar também o alistamento das mulheres, mais na parte de enfermagem, na parte da logística. Né? Ó, vejam também o movimento MMDC. Né? Eu já cumpri o meu dever, e você, sempre assim, ó, veja, você tem um dever para com o Estado, tá? Até mesmo para com a nação. Aqui o terceiro cartaz é mais para uma afronta contra Getúlio Vargas. Aqui o quarto cartaz tem uma coisa, porque assim, os paulistas, financeiramente, eles estavam arrasados, porque lembra, a gente vem da crise do café, da crise de 1929 e tal, então não estava sobrando dinheiro para os paulistas decretarem guerra à torta e à direita. E o que estão os paulistas fazendo? Eles fazem uma grande campanha de arrecadação de dinheiro. E uma dessas campanhas foi os caras doarem joias, né? Passarem lá e dando joia. Aí eu precisava confirmar, mas se eu não me engano, para quem doava uma joia, ouro, essas coisas assim... Oi? Alguém queria perguntar alguma coisa ou foi sem querer? Bom, vamos dar sequência aqui. Daí, se eu não me engano, eles recebiam ou uma medalha ou um certificado, um título de nota, alguma coisa assim, falando que tinha ajudado, né, a Revolução Constitucionalista. Se vocês provavelmente perguntarem para os seus avós, né, por aí vai,
óbvio, né? Se ele pela idade dele, ele estava já na juventude aí nesse período. Aí tem que ver a idade dos avós de vocês, mas muito provavelmente ou lutou pela revolução ou acabou ajudando a revolução com dinheiro. Beleza? Aí nós vamos entrar na fase já assim, né, do que acontece na Revolução. Bom, a Revolução deu ruim e deu bom para os paulistas ao mesmo tempo. Por quê? O que acontece? Aquele famoso ditado, e aqui eu estou na página 47, é aquele famoso ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, os paulistas, eles estavam contando com que, mais para frente, eles declarando guerra ao governo de Getúlio Vargas, que outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, e por aí vai, iriam apoiar a revolução. Então, que o movimento se espalharia. Mas, na verdade, esses estados eles estavam fechando parceria com Getúlio Vargas. E óbvio que, então, São Paulo estava em um menor número, não tinha contingente suficiente e nem armamento suficiente para lutar contra as tropas federais. Então, a Constituição acaba com a rendição paulista em outubro do mesmo ano. Do lado dos paulistas, nós teremos 633 mortos, mais 15 mil feridos, ok? Aqui também, voltar para a apostila, é uma coisa interessante e curiosa falar sobre a criatividade e a arte da gambiarra dos paulistas, do brasileiro, né? Esse instrumento aqui que vocês podem ver se chama matraca. Alguém já ouviu falar assim, pô, a pessoa fala que nem uma matraca, cala a boca sua matraca e tal. O que é esse movimento? Vocês podem ver que são placas de ferro que você tem e uma manivela. Você vai girando essa manivela, a placa ela vai batendo. Aqui, ela vai batendo, aqui, essa plaquinha aqui bate e vai fazendo barulho de tiro. Então, conforme vai girando mais rápido, vai fazendo barulho de metralhadora. Então, por exemplo, se os caras tivessem em 15 soldados, mas tivesse umas 30 matracas, eles conseguiam se passar aí por 45 soldados fáceis. Então, a matraca ela era utilizada principalmente aqui, né, para fingir que tinha mais poderio de fogo do que eles realmente tinham. Aqui eu fico imaginando se os brasileiros tivessem levado as matracas para a Segunda Guerra Mundial. Ia ser uma coisa muito engraçada. E o brasileiro aqui já mostrando a sua engenhosidade, né, para a arte da gambiarra. É o famoso jeitinho brasileiro. Aí, então, como eu falei, por fim, os paulistas acabam sendo derrotados. Só que aí, minha gente, vem uma famosa frase estilo Chaves, que é: perdi, mas ganhei. Como assim, professor? Né? Eu falo estilo Chaves porque é aquelas frasinhas que ele fala: prefiro morrer do que perder a vida. Quais são as consequências que os paulistas sofrem sendo derrotados? Aqui a gente pode falar, na verdade, que o que ocorreu foi uma saída honrosa em relação aos revoltosos, porque os líderes da Revolução foram exilados, a dívida dos paulistas foi incorporada à dívida da União. Em outras palavras, o governo federal, o governo de Getúlio Vargas, acaba assumindo para si a dívida que os paulistas fizeram para lutar contra o próprio Vargas, e a Constituinte foi promulgada, né, foi convocada, melhor dizendo, foi garantida a Constituinte, tanto que nós temos a Constituição de 1934, que dá início a uma nova fase que nós iremos estudar na semana que vem, do governo de Getúlio Vargas, que é o governo constitucional, que vai durar de 34 até 37. De novo, a gente vai ver que Getúlio vai caçar posso falar aqui? Getúlio vai caçar um jeito de voltar a ser um ditador, que é no Estado Novo, que é a época mais forte da ditadura. E aí, os paulistas conseguiram colocar um nome de agrado como interventor, que foi Armando Salles de Oliveira, que era diretor do jornal Estado de São Paulo. Ok? Então, por isso que para os paulistas o sentimento foi: olha, nós fomos militarmente derrotados, mas politicamente nós fomos vitoriosos.
por isso que a revolução para os paulistas, no aparato geral, saiu como sendo, como eles, no fundo, fossem os tá? Então, embora, do ponto de vista bélico, eles fossem derrotados, politicamente, eles acabaram sendo vitoriosos. E aí, né, então, depois a gente tem vários aparatos históricos aí que fazem referência, né, aqui no estado de São Paulo, a essa revolução. Aqui em Jundiaí, né, eu vou falar aqui porque eu moro aqui no Ilói, eu moro aqui em Jundiaí, né, mas para quem já foi para a rodoviária em Jundiaí, pegou a Avenida 9 de Julho, que recebe esse nome, obviamente, por causa da Revolução, em sentido à rodoviária, vocês vão ver, se vocês repararem, perto do posto é Shell ou Ipiranga ali? Acho que é um posto Shell que tem, logo perto, vocês vão ver que tem no canteiro central, tem uma estátua de um soldado. É o soldado constitucionalista da Revolução, e aquela estátua foi colocada lá há alguns anos, no feriado, no 9 de julho, em homenagem aos soldados que lutaram. Se eu não me engano, Jundiaí foi uma cidade que teve muita gente, muitos voluntários para lutar em prol do exército paulista, beleza? Mas acabou sendo derrotado, ok? No final das contas, perdeu. Gente, alguma dúvida, questionamento, aflição? Fale agora ou cale-se pelo resto da eternidade. Nossa, não, brincadeira. Dúvida? Algum comentário? Então, não tendo mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu vou me despedindo de vocês. Gente, mais uma vez, como eu estou falando nas outras salas, hoje, né, a gente fecha a nota de vocês. Provavelmente, eu lance a nota mesmo mais para a noite. Mas então aproveita, dá uma olhada se fez realmente todas as atividades, né? Se clicou lá em finalizar ou em enviar, né? Para depois não estar recebendo a mensagem assim, olha, você não fez a atividade. E às vezes era só clicar um botãozinho que estava tudo resolvido, beleza? Desejo aí para vocês um bom final de semana, aí um bom resto de estudos aí para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma aula ou não. Tá? Abração, gente. Tchau, tchau.